Olá, bom dia. Podcast VIP está no ar. Todos os dias convidados diferentes passam por aqui. E hoje a gente vai falar de um dos assuntos que vem, olha, ganhando gosto por aí. Muita gente tem se dedicado a esse esporte, embora para alguns é novo, para outros nem tanto, como pro Fernando Bartolomeu. Fernando, bom dia, cara. Bom dia, João. Prazer estar aqui para falar um pouco do aeromodelismo, algo que está ganhando muito espaço. As pessoas estão querendo praticar cada dia mais e a gente tem grandes histórias para contar sobre a prática desse hobby. Pois é, aeromodelismo, para alguns é uma palavra nova. Para outros, no teu caso, tu já conhece desde muito tempo, né? Sim, sou 20 anos aeromodelista já, né? Então, quando eu comecei a voar, eu lembro até do dia quando eu comprei meu primeiro aeromodelo lá em Curitiba. Cheguei lá, o dono da loja falou assim: você nunca voou? Não. Eu falei, aí ele falou: então você vai lá na sua cidade, arruma um instrutor que vai te ensinar a voar para você não quebrar o teu aeromodelo, né? E hoje eu estou exatamente com essa missão de ensinar novas pessoas, né, novos aeromodelistas, pessoas que querem começar a praticar o hobby. E temos assim histórias legais, porque às vezes o pai traz o filho e acaba se apaixonando e os dois acabam praticando depois do hobby. Ô, Fernando, gera-se muita curiosidade, mas o que de fato é aeromodelismo? O aeromodelismo é a prática onde você voa um aeromodelo através de radiocontrole. Então você fica ali na... Quase como tu pilotar um drone. Exatamente. Só que a diferença é que muitas vezes no drone você voa em primeira pessoa. Você está vendo o que está acontecendo, né? No aeromodelo não. Você está voando ali, você está na pista e o aeromodelo está voando ali no circuito, né? Onde você faz o teu voo, onde você faz a decolagem ali da pista, faz o voo e faz o pouso. Cara, a gente começa a ver e a ouvir isso, a gente já começa a se impressionar e eu acho que isso... Cara, enfeitiça as crianças principalmente, né, cara? Sim. Nós tivemos, até pouco tempo, tivemos o Fesbraer ali em Gaspar, né? Então tivemos assim um público... As crianças vão e ficam fascinadas com as manobras que são feitas, né? Legal. Inclusive com jatos, né? Só que tudo começa aos poucos. As crianças vão ali, olham, às vezes dizem para o pai, eu quero começar, né? E a partir dos 10 anos é possível começar a treinar, que é quando a criança já consegue segurar o controle e a gente consegue fazer esse treinamento e ajudar para que ela consiga praticar o hobby. É um esporte caro? Já foi mais, tá? Já foi mais, porque antigamente era tudo muito caro, né? Hoje em dia com a China facilitou bastante, né? Então hoje em dia você, além da possibilidade de parcelamento, você consegue estar adquirindo aí um aeromodelo tranquilamente R$5.000 você consegue montar um bom equipamento para você voar com segurança. Legal, bom, a gente estava falando... Eu acho que o que é mais conhecido realmente, a gente fala muito em drone hoje. Qual que é a diferença de aeromodelismo para drone especificamente? Então, o drone ele tem, por exemplo, tem sistema de GPS, você decola, você consegue deixar ele parado, ele tem sistema de retorno automático, coisas desse tipo. O aeromodelo, os mais avançados, têm esses recursos. Mas quando você começa a voar, por exemplo, um aeromodelo básico, não tem nada disso. Então, você decolou, você tem que dar um jeito de voar, né, de voltar, né? Por isso que quando a gente faz o treinamento, a gente faz como se fosse uma autoescola, Júnior. Entendeu? É como se fosse uma autoescola. Junta dois controles, né? E ali eu tenho uma chave onde eu passo o comando para quem está fazendo a instrução, o treinamento. Se ele coloca o aeromodelo em perigo, eu solto e já está comigo novamente, né? Então, assim, quem vai fazer o treinamento faz com muita tranquilidade, apesar de que dá uma adrenalina. Eu vejo os alunos muito nervosos, principalmente no primeiro voo. Eu até costumo dizer, o primeiro voo é para subir para o aluno sentir aquela adrenalina. E precisa de carteira para isso? Não precisa. Depois, quando o aluno se forma, ele faz um teste para que ele possa tirar o BRA, que é aí sim é uma habilitação do aeromodelista, onde ele também fica amparado por um seguro pela Confederação Brasileira de Aeromodelismo. A gente ouve falar muito sobre, por exemplo, os drones que não podem voar perto de aeroportos, perto de alguns lugares específicos. No aeromodelismo também tem isso? Tem, porque o aeromodelo ele é considerado uma aeronave, apesar de não ser tripulada, né? Então ele segue todo o regulamento da legislação
brasileira. E a diferença é que é o seguinte, o aeromodelismo você só pode praticar em clubes homologados. Então, você só pode voar em locais onde são determinados para aquele determinado tipo de voo. Você não pode sobrevoar a casas, não pode sobrevoar pessoas, nada desse tipo de coisa. E o risco é maior, então? O risco é maior. Né? Por exemplo, eu só vou te dar um exemplo aqui. Eu voo jatos hoje que chegam a 650 km por hora. Tá? Então, são jatos a querosene. Tá? Então, para você ver, então, eu tenho que estar bem ciente do que eu estou voando, do que eu estou fazendo. Eu não posso estar distraído, porque infelizmente, se vem acontecer um acidente, pode ser de grandes proporções. E tem um tamanho específico para aeromodelismo? Para depois deixar de ser essa categoria? Não, a categoria sempre é a mesma. Né? O que tem, assim, por exemplo, aeromodelos a hélice, aeromodelos elétricos. Os a hélice, eles são, normalmente, você utiliza ou gasolina, né? Ou o que a gente chama de glow, que é um metanol misturado com óleo de rícino, né? E depois você vai para essa categoria mais elitizada, que é essa parte de jatos. Tu falou que está há muito tempo, mais de 20 anos aí praticando. Que dica que tu daria para alguém que só foi, olhou, gostou e quer? Então, o que eu faço, o convite que eu faço para todo mundo é ir lá conhecer o treinamento que a gente faz no clube. Para a pessoa ver como é a aula, como funciona, ver os alunos lá já voando, trocar experiências, né? E assim, o que eu digo para todos, Júnior, é assim, não tente voar sozinho, porque pode ser uma coisa perigosa. Mesmo um aeromodelo básico, ele pode pegar uns 60 km por hora. Se ele entra numa casa, ele pode machucar ou até ferir ou levar alguém à morte, né? Então, procure um clube homologado, né? Já deixo o convite aqui para as pessoas que quiserem conhecer o Asas do Vale, que fica em Gaspar, né? Domingo de manhã eu tô lá, 7 horas da manhã, só se estiver chovendo não, mas pode estar frio que a gente vai, Júnior. A gente não pula aula, né? Então, vai lá, conhece o clube, vê os alunos e sempre busque um instrutor homologado que vai te orientar. E antes de comprar o aeromodelo, faça o treinamento, porque a grande maioria dos clubes fazem isso. Eles oferecem, eles têm escolas como a minha, a Hangar 29, onde a gente oferece tudo para o aluno. O aluno só vai lá fazer o treinamento. E quando ele termina, que a gente chama que é o voo solo, aí ele já está apto para comprar o aeromodelo e escolher o que ele quer voar. Bom, tu falou em risco, né? Tem uns que chegam a uma velocidade realmente impressionante. Aí tem que ser bom de mão, né? Sim. Ô, Fernando, aí a gente começa a pensar. Eu não tenho experiência nenhuma, eu gostei, mas ele oferece alguns riscos também para o piloto? Não, para o piloto não. Para o piloto, porque o piloto está com o pé no chão, que a gente está voando com o pé no chão, né? Então, depois que o aluno é treinado, ele já sabe por onde ele passa com o aeromodelo para não oferecer risco, né? Quando o aluno começa, aí sim, ele costuma inverter os comandos, né? Porque imagina, quando ele está indo é esquerda-direita, mas quando ele está vindo por esse lado aqui, é o contrário. Direita torna-se esquerda, esquerda torna-se direita. Então ele tem que treinar o cérebro para isso. O cérebro que tem. Né? Mas depois que ele treina, é tranquilo, ele voa. Eu costumo dizer que o risco é só do aeromodelo, né? De quebrar e não voltar, né, Júnior? E do bolso, né? E do bolso, né? E esses aeromodelos são feitos de que material? Nós temos aeromodelos bem básicos, né, que são feitos até daquele material de pastinha, polion, daquelas pastinhas de antigamente. Sim. Então ele é madeira revestido com aquele material. E depois nós temos uns aeromodelos de balsa, já que já são revestidos com monocoat, que é tipo como se fosse um vinil, digamos assim, para que as pessoas consigam entender, né? Fernando, a gente estava falando de tamanhos ali. Qual é o tamanho mínimo para ser considerado um aeromodelo? E tem tamanho máximo? Tu já pegou assim cara, diferente. Então nós tivemos na Fesbraer até, tivemos agora um Tucano enorme, é o maior já construído. Se eu não me engano, tinha 4 metros de asa, então era bem grande, né? Quem viu o voo, assim, considerável. Mas não existe um tamanho mínimo, né? Por exemplo, eu tenho um P-51 pequenininho que ele tem 50 centímetros de asa, ele é pequeno, né? E ele, tendo a asa, tendo o charuto, tendo o motor, é considerado um aeromodelo, está voando. Pois é. Como é que ele sai do chão, assim, cara? É uma curiosidade, acho que muita gente fala, mas parece que é tão pequenininho, ou parece que, sei lá, vai dar algum erro, cara. Não, o procedimento de decolagem, principalmente do aeromodelo, né, que na verdade é um avião em miniatura, é o mesmo. Ele tem um grupo motopropulsor, que é uma hélice, e aquilo ali gera uma atração, tem que ganhar uma certa velocidade para gerar uma pressão suficiente nas asas, e depois a pessoa faz dá o comando no aeromodelo para que ele
faça a subida. Ô, Fernando, eu posso dizer que talvez da paixão pelo aeromodelismo é que surgiu alguns bons pilotos mesmo de aeronaves? Com certeza. Eu acho que quase todos os pilotos têm alguma relação com aeromodelismo, né? Eu fiz o piloto privado, comecei o piloto comercial, mas depois parei porque eu acho que o aeromodelismo falou maior, sim, principalmente essa questão da instrução, é algo assim que arde muito no meu coração, eu tenho muita paixão por isso mesmo, né? E já treinei vários pilotos do Brasil todos, e aqui da região também, alguns agora do Asas do Vale, mas outros de clubes de Itajaí, por exemplo, como o ITA e tal, foram pilotos que eu fiz o treinamento, né, do início ao fim, que hoje voam aí por tudo quanto é lugar. E qualquer pessoa pode ser um piloto de aeromodelismo? Qualquer pessoa, né? Na verdade, existe ali uma idade mínima, onde a gente faz né, exige para o treinamento, porque é por uma questão da criança ela compreender aquilo que está sendo ensinado para ela e dela conseguir segurar o controle, né? A partir do momento que ela tem esse domínio, ela já consegue fazer aula. Deve ter 1001 histórias aí, cara. Tu lembra de alguma delas, ou assim, interessante, que de repente, até mesmo tu praticando, talvez no início, de repente bateu esse aeromodelo, cara? Com certeza. Eu sempre digo assim, Júnior, a gente tem certeza que sobe, não sabe como desce, né, Júnior? Não sabe como é que vai descer, né? Eu, por exemplo, em março agora, perdi um jato de R$40 mil, né? Simplesmente por um descuido, não apertei devidamente a asa, né? Ei. Fui fazer um voo e foi. Então, não tem o que fazer. A gente só chora no primeiro dia, no segundo a gente vai naquela ideia. A melhor maneira de esquecer um amor é arrumar outro. Aí já comprei outro, já estou montando agora, né? Meu Deus. Mas assim, histórias... E não achou mais, né? Não, eu achei, mas ele não tem o que fazer. Picou bastante, né? Meu Deus do céu. Porque imagina que desceu rodando que é um torpedo, né? Então, assim, de histórias, o que a gente tem no aeromodelismo são de histórias assim, de família, né? Por exemplo, são pais que levam os filhos para voar e que começam a voar junto, né? As mulheres que ficam felizes, que sabem que os homens estão no clube, né? Então, as mulheres amam o aeromodelismo porque sabem que os maridos estão lá voando com os filhos, né? E é fascinante, né, cara? Sim. Tu vê aquele negócio subindo e tu tendo o controle disso. Exatamente. E as manobras, né? As manobras que se faz, porque você pode executar as mesmas manobras, por exemplo, que a Esquadrilha da Fumaça faz, você consegue fazer, né? Então, nossa, é muito interessante. E tem uma versão Esquadrilha da Fumaça para esse aeromodelismo? Não, tem o pessoal que voa tucano, né? Que a gente chama os tucaneiros, né? Tem bastante gente lá no clube que gosta de tucano, né? Eu também gosto. Agora estou na fase mais de jato, mas tem bastante pessoas assim. Bom, e aí tu está falando de alguns modelos, tucano, jato... Com hélice, como é que funciona isso? Até tem um grau de especificação que tu vai dizer assim, não, agora eu começo com esse, depois eu vou fazer... Isso, normalmente nós temos os treinadores, que é esse modelo que eu te falei, que é bem básico, né? Ele custa muito barato hoje, então se você quebrar, você pega toda a parte eletrônica de motor e substitui e vida que segue. Né? E aí depois nós vamos para um modelo asa baixa, onde já tem que ter um certo domínio, mas já dá para fazer mais manobras, pouso com um pouquinho mais de velocidade. E aí depois vai muito do gosto do piloto, Júnior. Né? Por exemplo, aí nós temos o Warbirds, que são aviões de guerra, tipo P-51, Spitfire, né? P-47, né? São mais ou menos nessa classe, aviões de guerra, que são lindos, porque são aviões de escala, são aviões assim maravilhosos, né? E aí nós temos os 3D, que são aviões de manobras, né? E depois disso aí nós temos jatos, né? Que é uma grande paixão pela velocidade, pela precisão de comando, o barulho, né? Então, chama muita atenção. Ô, Fernando, e teve algum modelo assim que tu até hoje viu, teve vontade, mas nunca pilotou? Não, eu tô numa escala do aeromodelismo que eu já cheguei nesse auge que é do jato, né? Claro que eu tenho alguns jatos que eu penso em montar ainda, daqui para frente, são coisas que eu busco, né? Mas hoje, por exemplo, eu tenho um jato Sport, um Viper, que voa muito bem. Eu tenho 2 jatos agora para a escola também, que voa um pouquinho mais devagar, sabe? Porque sabe como é que é? O aluno está em treinamento, então o que eu tenho que eu prezo pela segurança, né? E então daqui para diante a ideia é tipo sair, por exemplo, do Viper e ir para um F-16, que é um caça, coisas desse tipo, tá? Que voam assim, tem mais velocidade, possibilitam mais manobras, ou jato vetorados que trabalham a turbina atrás, então possibilita você fazer uma manobra chamada torque roll, em que você deixa o jato parado, né? Acelerado, então coisas desse tipo. Qual é a manobra mais assim ousada que tu já fez? Não, os torques roll são bem interessantes, quando você voa, por exemplo, um extra, por exemplo, um avião 3D, que você consegue deixar parado. Quando você passa, por exemplo, de dorso na pista, bem próximo, é uma manobra muito bonita. Né? Aí vai muito do gosto do piloto.
Tu já formou algum piloto de aeromodelismo que depois se transformou em piloto de aeronave mesmo? Não lembro assim de ter formado um que se transformou, mas vários pilotos que já voam, né? Vi que às vezes o que acontece, não tinha tanto tempo e agora está meio que já parado ou já se aposentou e aí veio para o aeromodelismo para não perder o contato com a aviação, né? Digamos assim. Cara, se tu pudesse deixar um conselho assim para aquelas pessoas que talvez ainda não conheçam esse esporte, mas já viram, já tiveram talvez interesse de levar os filhos, o que tu diria? Eu diria que o aeromodelismo, Júnior, só traz coisas boas, certo? Então eu posso contar uma coisa aqui, até de um amigo meu que eu lembro que estava muito depressivo e que o aeromodelismo ajudou muito ele a sair desse quadro de depressão, porque quando você está voando ali, Júnior, você não consegue pensar em duas coisas, tá? A concentração é total no avião. Então eu acho que isso deve ajudar muito os cérebros nas conexões cerebrais. Então ajudou muito esse meu amigo, né? O aeromodelismo é muito positivo nessa questão familiar, de você levar os filhos, levar a esposa para o clube, lá as esposas também se reúnem e fazem almoço junto. Então o aeromodelismo ele só traz coisas boas, né? E quem quer começar tem que ver, tem que ir lá para conhecer, porque às vezes é só uma curiosidade, então tem que ir lá conhecer o clube, ver como é que funcionam as aulas e de repente começar um treinamento conosco. Cara, um tijucano que é apaixonado por aeromodelismo, é isso que te define? Eu sou, na verdade, a minha família é daqui, eu sou natural de Itajaí, né? Natural, mas a minha família é toda daqui de Tijucas. Inclusive, minha mãe mora aqui, né? Até os dias de hoje. E Tijuca já passou pela minha trajetória do aeromodelo. Teve um tempo que nós voávamos aqui. Tu vai montar a escola de Tijucas? Olha, quem sabe, talvez no futuro, né, Júnior? Mas nós voávamos aqui atrás do loteamento Mata Atlântica. Boa! Nós tínhamos uma pista ali, um tempo atrás ali, e nós voávamos e vinha alguns amigos de Floripa, de vários lugares, a gente se reunia ali para fazer nossos voos. Vamos fazer um encontro aqui? Opa! Tá contigo, tá? Fernando, obrigado pela participação. Irmão. Júnior, eu que agradeço a sua atenção, né? Eu espero que a gente consiga ter, né? Despertar dessa curiosidade nas pessoas e fica o meu convite, né? Aos domingos de manhã estou no Asas do Vale, que fica em Gaspar, minha escola fica lá, Hangar 29, para que as pessoas possam lá e conhecer como funciona o aeromodelismo. Perfeito, um assunto bem pertinente para a gente começar muito bem este dia. E o nosso podcast todos os dias traz assim, ó, um bate-papo gostoso, agradável, todas as manhãs, pra gente despertar em grande estilo. Tchau, gente!